Informação na voz de Wellington Barros. Pitoli, a esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a Vivi Barsi de Moraes, a Viviane, decidiu quebrar o silêncio e divulgar uma nota com informações sobre os serviços de advocacia prestados ao Banco Master do banqueiro Daniel Vorcaro. O contrato do escritório Barsi de Moraes, que tem entre seus sócios a esposa do ministro, foi assinado em 2024. Previa o pagamento mensal de 3 milhões e 600 mil, num total de 129 milhões em 3 anos, segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo. Foi encerrado o contrato em novembro de 2025, quando a instituição foi liquidada pelo Banco Central. Desde que o acordo veio a público, a banca, que tem entre seus sócios também 2 filhos do magistrado, ficou em silêncio, bem como o ministro, que também não se pronunciou em relação a isso. Em uma nota enviada hoje à Folha de São Paulo, e agora que repercute em toda a imprensa, o escritório afirma que prestou os serviços de consultoria e atuação jurídica ao banco entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025, período em que realizou 94 reuniões de trabalho. De acordo com o texto, 79 delas foram presenciais, na sede do Banco Master. O escritório diz ainda que produziu 36 pareceres e opiniões legais sobre compliance, regulação, questões trabalhistas e previdenciárias, entre outros temas. Para isso, a firma mobilizou uma equipe de 15 advogados e contratou outros 3 escritórios especializados em consultoria que trabalharam sob sua coordenação. A nota fala ainda sobre o trabalho que teria sido realizado, Diz que 2 equipes jurídicas responsáveis pela consultoria e atuação jurídica entre o início de contrato em 2024 e a liquidação extrajudicial do banco em novembro de 2025 trabalharam para o Banco Master. Segundo a nota, as 94 reuniões realizadas tiveram duração aproximada de 3 horas entre o escritório e o banco por meio de suas superintendências de compliance e corporativa, também gerência de compliance, equipe jurídica do escritório Barsi de Moraes para a análise dos documentos. Então, segundo a nota aqui, além da equipe do banco, além da equipe do escritório, dos advogados, eles atuavam nessas reuniões com equipes, com gerências do Banco Master. Do total, 13 reuniões foram entre a presidência da instituição e a equipe jurídica, sendo 2 presenciais na sede do escritório e 11 por videoconferência, com duração aproximada de 2 horas. Outras 2 teriam sido por videoconferência entre o jurídico da instituição financeira e também a equipe jurídica da banca de Viviane de Moraes. Diz o texto, abro aspas, foram produzidos 36 pareceres e opiniões legais acerca de uma ampla gama de temas, como aspectos previdenciários, contratuais, negociais, trabalhistas, regulatórios, de compliance, proteção de dados e crédito, entre outros. Então, é uma nota que tenta, Pitoli, dar aquela aparência de que tudo corria muito bem com esse contrato e de que, apesar de não haver participação do escritório em ações, seja no Supremo ou qualquer outra instância, eles tinham um trabalho, segundo a nota aqui, pelo menos 36 pareceres produzidos e também diversas reuniões entre o escritório e as gerências do banco. Obrigado, Barros. Eu me lembrei da mulher de César, não sei porquê. Mas deixa eu conversar com o Walter Nagelstein. Walter é advogado. Eu ia conversar aqui com o coronel Gerson Gomes. Falei, coronel, deixa eu já ir direto para um advogado, porque, Walter, eu posso imaginar agora o trabalho de inteligência artificial de quem conhece do riscado, pegando tudo o que a doutora Viviane colocou como trabalho prestado para Daniel Vorcaro e colocando numa tabela e olhando para um contrato de 3 milhões e 600 mil reais por mês, num total de 129 milhões de reais. Fico imaginando você, Walter, na condição de advogado que fazendo a conta, 36 pareceres, fica até fácil, 36 pareceres a 3 milhões e 600 mil por mês, Já dá para fazer uma conta até exata, para facilitar a vida do ouvinte. Mas na condição de advogado, Walter, é um belo contrato para esse trabalho que foi prestado até aqui? Walter, não estou te ouvindo. Olha, alô? Agora sim, ouvindo? Não existe contrato assim. Nem os melhores escritórios de advocacia do Brasil, localizados aí em São Paulo, no Rio de Janeiro, escritórios internacionais que prestam serviço a grandes multinacionais,
Apple, enfim, plataformas, qualquer outra, ou e-commerce, ninguém tem um contrato dessa natureza. Ninguém, nenhum escritório de advocacia recebe 3 milhões e 600 mil reais por mês para prestar consultoria. Nenhum. Calculem essa conta que o Pitoli fez aí, esses 3 milhões e 600, dividam por 15, que é o que o escritório está informando o número de profissionais que estavam alocados ali, né? Então peguem os 36 contratos, mais os 15, mais os 13 escritórios, porque na verdade o que ela está dizendo ali é que ela está subcontratando. Então ela está recebendo 3 milhões e 600 para subcontratar, ou seja, para fazer um pedágio, para passar para outros. Agora, a gente sabe, na verdade, a grande pergunta é o seguinte: não fosse Alexandre de Moraes, o todo-poderoso ministro do STF, que não tem pudor nenhum de ostentar um relógio Patek Philippe, durante a leitura de uma sentença de 250, 300 mil reais, né? Relógio de 300 mil reais, não fosse o ministro Alexandre de Moraes, o todo-poderoso ministro do STF, haveria esse contrato? Agora, falando como advogado, tem um outro crime que se chama prevaricação. Praticar ou deixar de praticar ato em virtude de sentimento ou interesse. Nesse momento, quem está prevaricando, além de todos esses indícios, associação criminosa, advocacia administrativa e tudo mais, que há indícios, apagamento de mensagem de celular, vamos lembrar que é por isso, as redes sociais lembraram, lá na sentença que condenou a Débora a 14 anos, o ministro ainda aplicou uma agravante, que foi o fato dela ter apagado mensagem de celular, pressupondo uma presunção de que ela estava querendo burlar a lei. Então, a régua que eles criaram, aplicada para eles hoje, determinaria não só que o ministro já estivesse afastado, mas se a régua que eles criaram fosse aplicada, estariam presos, preventivamente presos. E quem está cometendo o crime de prevaricação é o Davi Alcolumbre, porque a prevaricação é deixar de praticar ato em virtude de sentimento ou interesse. Este presidente do Senado, ao fazer isso e ao dar proteção, ao dar abrigo, ao dar guarida a um ministro e ao blindá-lo dessa forma, ele está agindo no que a gente chama no direito em concurso de agentes. Aquele que contribui de qualquer forma para o resultado do crime responde na medida da sua culpa. Isso é concurso. O Davi Alcolumbre é cúmplice do processo, ele está junto se ele está protegendo. Então, o Senado tinha que estar fazendo já o seu papel. E, de novo, essa nota, tomara que soltem mais notas, porque quanto mais explicarem, mais evidente vai ficar o absurdo que nós estamos vivendo no maior escândalo da história da República Brasileira. Maior escândalo da história do Brasil. Não digo nem só da República. Maior escândalo que o Império, maior escândalo de todos os tempos. E vocês vejam o seguinte, Pitoli, só a proporcionalidade disso. A festa que o Vorcaro deu na França, que a gente pode considerar a festa do século, né, porque ele contratou o Sil, ele contratou o Michael Bublé, ele contratou o Alexandre Bocelli e ele contratou o Coldplay. Uma festa que parece que durou uma semana. Essa festa está estimada em 200 milhões. O contrato da doutora Viviane é mais do que a metade dessa festa do século. É 130 milhões de reais. Não existe. Não existe. Coronel, entendo que a cada nota, a cada romper de silêncio, é uma tentativa de apagar incêndio. O senhor estrategista que conhece de estratégia, entendo que quando se toma a decisão de romper o silêncio, né, de publicar nota, como a gente viu agora a nota da doutora Viviane, entendo, coronel, que quando se trata disso, posso concluir que o fogo pegou, a desestabilização, né, das estruturas já é notada. Romper o silêncio é apagar incêndio, coronel? Não tenha dúvida. Hoje nós temos bastante evidências de que o ministro Alexandre de Moraes ele não reúne o que a gente costuma chamar de reputação ilibada. O que eu me pergunto, e eu faço essa pergunta à nossa audiência também, é se existe legitimidade de todos os atos que o ministro vem praticando já há bastante tempo, porque há um vício de origem. É óbvio que não só a condução dos inquéritos do fim do mundo, dos inquéritos de fake news,
Mas a reação dele agora, recente, veja que imediatamente após aquela situação dos auditores fiscais e de vir aí a público o presidente da associação, ele manda intimá-lo. Me lembra muito aquela situação que ele teve na Itália, no aeroporto, em que a família, quando chega ao Brasil, já tem Polícia Federal. Ou seja, a gente percebe que o ministro Alexandre de Moraes, ele não tem o que a gente chama nos Estados Unidos de boundaries, né, de limites. Ele age realmente com traços de psicopatia. Na minha avaliação, aquele gesto que ele faz de corte do pescoço, assim, aquelas risadas que ele dá naquela cerimônia antes do 8 de janeiro, com o Toffoli ao lado, dizendo ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. São passos que a gente vai vendo em outras manifestações que há um prazer, Pittoli, de impingir sofrimento. A perseguição política para ele é algo que transcende a disputa pelo poder. É algo que aparentemente fugiu ao controle de tal modo que a impressão que me dá é que o sistema largou o Alexandre de Moraes e transformou como um cão raivoso fora de controle. E quando a gente vê essa situação, isso extrapola a questão jurídica, extrapola a questão moral. Me parece que há quase que uma unanimidade nacional que a desestabilização hoje do país, ela tem o epicentro no Supremo Tribunal Federal. Eu creio que é quase impossível você encontrar um brasileiro hoje que não saiba o nome dos ministros, de alguns ministros da Suprema Corte. E nós estamos aí entrando em ano de Copa. E se você perguntar a escalação da seleção brasileira, eu mesmo não sei. E eu digo para você que se você perguntar para qualquer brasileiro aí se ele sabe o nome de 2, 3 ministros da Suprema Corte, aliás, tem uma grande maioria da população que sabe os 10 e sabe explicar até porque nós estamos com o 11º que foi embora, né? Aquele da frase que a menina, a Débora, colocou ali na estátua, né? Ali do perdeu o mané, né? Mas a verdade é que hoje nós temos uma situação em que o que desestabiliza o país é o Supremo Tribunal Federal. E a gente sabe que o remédio constitucional é o Senado, passa pelo Senado. Então, eu creio que sim, há uma procrastinação criminosa hoje por parte do nosso Poder Legislativo, Pittoli. Muito bem. Agora, Walter, devolvo para você com a seguinte questão. Quando a gente fala do ministro Alexandre de Moraes em especial, e o coronel Gerson Gomes coloca esses traços de psicopatia do ministro, dá para entender, e até ainda bem que o coronel trouxe aquela questão de Roma à mesa novamente, porque a maneira como lida com as coisas Alexandre de Moraes desde o início é para colocar medo, é para que você não tenha a vontade de apurar, vontade de questionar, vontade de se manifestar. E vai ficando claro o motivo, porque tinha uma fragilidade. As mensagens trocadas entre ele e Vorcaro provam isso, tanto é que durante esse final de semana, a jornalista Malu Gaspar, né, inclusive se chamou de jornalista profissional, tentando desqualificar outros veículos, né? Eu preciso lembrar, claro, profissional remunerado para fazer a função, mas a Globo foi muito bem remunerada, inclusive com dinheiro público, para não cumprir com a função. A gente também precisa lembrar a Malu Gaspar para tomar um cuidado com essa história de tentar desqualificar o outro, se colocando na posição de jornalista profissional, porque a gente sabe muito bem o que fizeram estes no verão passado. Mas ela veio para a Globo News esse final de semana tentar mostrar o seguinte: trocou mensagem sim, mensagem de visualização única, ou seja, não vem querer dizer que o que eu publiquei na minha coluna é mentira, porque na verdade hoje quem deve explicação é Alexandre de Moraes, fragilizado agora. Não podemos nos esquecer de Toffoli, tem inclusive informações também ainda sobre Itajaiá na bancada, ou seja, Walter, nós temos um ministro que tentou se blindar pelo poder, tentou se blindar colocando medo nas pessoas, medo em seus oponentes, concorda? Concordo plenamente, essa foi a postura dele ao longo do tempo. Inclusive, não fosse esse o momento que nós estamos vivendo e as informações que vieram, essa própria jornalista estaria em risco ou, quiçá, já presa. Porque quantos exilados nós temos no Brasil hoje? Antes ainda de avançar no comentário, só deixa eu manifestar a minha honra de estar aqui com o coronel Gerson, porque eu o acompanhava
desde a época de quando a Jovem Pan era a Jovem Pan, né? Quando o Pitoli comandava os programas pela manhã, depois à noite tinha o programa lá que a gente podia assistir todas as noites, e a direita tinha um veículo no Brasil. Então, bom estar aqui, Coronel, com o senhor e com toda a nossa audiência da Jovem Pan. Quantos exilados, voltando ao comentário, nós temos no Brasil hoje, Pitoli? Quantos exilados? Exilados hoje? Eu me arrisco a dizer que na Argentina, somando famílias, algo em torno de 1.000 pessoas, partindo de 300 a 400 brasileiros que deixaram o Brasil. Patrocinados pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Oswaldo Eustáquio, jornalista, refugiado, exilado, né, na Espanha. Tagliaferro, que nós seguidamente conversamos aqui, né, que, aliás, mostrou o intestino disso tudo, né? O Tagliaferro foi um dos primeiros que disse, olha, ligava e mandava fazer assim, disse que tinha sede do Eduardo Bolsonaro, aliás, Eduardo Bolsonaro também, Ramagem também, né? Vamos, ainda o caso do Ramagem, com a agravante de que ele era para ser o chefe da Polícia Federal e num dos primeiros atos desse ativismo judicial, que não envolve só o Alexandre de Moraes, né? Envolve todo o Poder Judiciário. Coronel, primeiro, na sua fala, o senhor falou que ele não reúne mais condições. Concordo plenamente. Há uma coisa no direito administrativo que vale para o direito público, que se chama princípio da moralidade. Esse princípio da moralidade foi para o espaço, né? Um cara que tem um contrato desse, que ele é beneficiário indireto de um contrato de 130 milhões e que hoje se sabe que trocava mensagens com um dos maiores escroques da história da República, que deu um desfalque, que prejudicou milhares de aposentados no Brasil, que eram aqueles coitadinhos, operários das prefeituras municipais, que tinham um complemento da sua aposentadoria em fundos de aposentadoria e que foram sugados, né, nesse ralo dessa corrupção. Quem está participando de tudo isso não reúne mais condição moral, princípio da moralidade de estar julgando pessoas, patrocinando exílios, impondo terror, fazendo o que está fazendo. Então, está tudo mais do que evidente, está tudo mais do que claro, só está faltando, nesse momento, atitude.